energética está transformando o nosso mundo. Desde a redução das emissões de carbono até o combate às mudanças climáticas, as ações individuais e comunitárias são essenciais para mudar um futuro mais sustentável. Como a educação energética pode ser disseminada de forma eficaz em diferentes contextos sociais? E como garantir o engajamento da população para a adoção de práticas energéticas mais sustentáveis? A importância da educação energética é o assunto do Go Green de hoje, que vamos receber. Primeiro, convidar o Zeca, especialista em energia e mudanças climáticas. Bem-vindo, Zeca. Obrigado, eu sou José Zlokovic, mais conhecido como Zeca. Eu sou engenheiro mecatrônico de formação, também possuo MBA em gestão estratégica de carbono e estou muito feliz hoje de discutir esse tema aqui, que é importante para a formação do cidadão entender o valor da energia no seu próprio consumo e também nas relações de poderes em todo o globo. E nosso segundo convidado é o Marcelo Ramos, engenheiro eletricista, especialista em energias renováveis, eficiência energética e educação profissional. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Marília. Como já falado, meu nome é Marcelo Ramos, eu sou engenheiro eletricista, especialista em energias renováveis, eficiência energética e educação profissional. Atualmente eu trabalho como assessor técnico do projeto Profissionais do Futuro da GIZ, que é a agência de cooperação do governo alemão, que trabalha no âmbito da cooperação Brasil-Alemanha pelo desenvolvimento sustentável. Já fui docente também, professor em instituições de educação profissional, justamente nessas áreas. E eu acho muito bacana essa conversa aqui que a gente vai ter, porque é um tema crucial, super transversal para todos os níveis de educação. E quando a gente fala de energia, né, essa educação energética, a gente está falando de geração de energia, eficiência energética, que são termos que às vezes podem parecer muito distantes da nossa realidade do dia a dia, mas a gente vive com energia ao nosso redor. E usar isso de forma mais racional e mais inteligente, eu acho que é muito importante nesse contexto de transição energética que a gente vive atualmente. E eu sou Marília Damião e começa agora mais um Papo Energético com Go Green, o podcast da GreenElo. Então vamos começar, a gente estava discutindo aqui no backstage virtual aqui sobre esse termo que a gente fez do episódio de educação energética, e acho que a gente podia discutir primeiro o que a gente entende aqui nesse nosso consenso, na nossa mesa redonda, do que é educação energética. Zeca, se você puder começar um pouco falando o que na sua visão cabe dentro desse termo aqui do tema de hoje. Perfeito. O termo educação energética ele pode ser bastante amplo, né? Acredito assim que a educação energética ela não é só um conteúdo que ele possa ser assimilado em uma aula, um seminário ou até mesmo num podcast, né? Mas sim uma cultura que, se bem reforçada, ela é passada de geração para geração, né? Então, é mais uma cultura do saber o valor da energia, do ter o consumo consciente da energia, do que um conteúdo técnico ou um aprofundamento que você possa obter em um único veículo. Faz bastante sentido com essa visão do Zeca, né? Eu concordo bastante, porque o que puxa muito para mim quando a gente fala de educação energética são temas justamente ligados à eficiência energética, como eu já falei antes, né? A transição energética também pode ter um ponto muito grande, e essa questão ela é totalmente transversal na sociedade. Nós vivemos, hoje em dia, a gente não consegue, por exemplo, imaginar um mundo sem energia elétrica. Então a gente pensa muito nisso, mas como a gente utiliza a energia, como ela surge, como ela vem, então eu acho que é uma questão muito importante para que você possa, de forma transversal na sociedade, levar esses temas para que desde cedo os indivíduos, as pessoas da sociedade, elas possam entender como isso funciona para trabalhar de uma forma mais consciente, consumir de forma mais consciente também. Então vai desde as crianças para que isso seja duradouro para as futuras gerações, como o Zeca comentou também. E é claro que a gente tem também toda a parte técnica, né? Eu trabalho muito com educação profissional, mas isso também aí já é aquele que vai mais a fundo, mas você ter esse conceito desde sempre de como funciona para que a gente faça um consumo de forma mais consciente é importante, muito importante para a sociedade. Quando a gente pensou nesse tema, acho que tem muito a ver com o que vocês trouxeram dessa educação energética, de trazer mais informação para as pessoas tomarem melhores decisões. Então, o mercado de energia é um mercado complexo, existem muitos órgãos reguladores, muitas regras, mercado cativo, mercado livre, a gente já teve vários episódios aqui, né, que abordou muitos desses temas. E acaba que o cidadão, né, vamos dizer assim, as pessoas que não estão inseridas nesse mercado de energia,
tem muito pouco acesso à informação que seja simples de entender e que realmente elas consigam entender como é que funciona uma geração renovável, como é que ela avalia um consumo de energia dela, e sem entrar exatamente, às vezes, no tecniquez do quilowatt-hora, né, acho que talvez nem é esse tanto o ponto, mas é realmente, né, trazer ali coisas que as pessoas possam entender, interpretar e tomarem melhores decisões no dia a dia, né, e aí a gente acabou comentando um pouco na nossa resposta, assim, da importância, mas eu queria aprofundar um pouco mais nisso, assim, Zeca, se você puder trazer um pouco, a partir do momento que essas pessoas têm mais consciência, o que você acha que isso pode trazer de reflexo no nosso meio, na nossa comunidade? Acho que a nossa sociedade, né, o cidadão, a partir do momento que ele toma consciência de quanto é importante a energia, e aí eu falo num sentido amplo, né, tanto a energia elétrica que a gente usa aqui para carregar nosso celular dia a dia, quanto a energia que a gente usa no transporte coletivo, no carro, né, o combustível que a gente usa, são direcionadores do nosso bem-estar e direcionadores também da geopolítica mundial, né? Então, quando falta gás por conta de uma guerra que ocorre entre a Ucrânia e a Rússia, falta esse gás para a Alemanha, para a Europa, eles buscam diversificar as fontes de energia para ter novos recursos. Para o cidadão, né? Quando a energia ela sobe de preço, então eu passo a pensar em economizar mais ou usar de forma mais eficiente essa energia. Aqui no contexto brasileiro, quando a gente fala de energia elétrica, né? Qual que é o impacto que eu tenho fazendo economia de energia na minha casa, desligando o ar-condicionado, usando a luz, e qual que é o impacto que uma indústria de alumínio tem reduzindo, melhorando a sua performance em 1%. Toda a sociedade tem a consciência de que a gente precisa fazer a nossa parte, mas a gente sabe de onde vêm as maiores contribuições para a poluição, para as emissões, até para o cidadão poder pressionar essas instituições e o governo a tomar medidas mais eficientes em prol de um bem-estar global, é necessário ter essa educação energética, né? E no meu posicionamento, nada melhor do que começar das crianças transmitindo essa cultura de consciência, não só pelo benefício dentro da casa e da comunidade, mas também pela conscientização e pela formação do cidadão que vai poder entender as relações da energia e vai poder cobrar a atuação dos governos e das empresas. Então, acho que é fundamental a educação energética e o impacto que ela traz tanto dentro de casa, tanto na sua comunidade, quanto fora também para a sociedade como um todo. A educação em si é um tema crucial para todas as sociedades, né? Isso ajuda a melhorar o pensamento crítico, e isso desenvolve mais a sociedade, deixa as pessoas mais conscientes dos direitos e deveres, do que elas devem fazer, quem elas podem cobrar e por aí vai. E quando a gente fala de energia, a gente vive inserido com energia. Na verdade, a energia ela está sendo de uma forma bem ampla, né? A gente está aqui conversando porque nós nos alimentamos a partir de uma cultura de uma plantação, por exemplo, que é uma forma ancestral de armazenamento de energia, que veio do sol, né? E a gente não vive, quando a gente vai já para a eletricidade, que é um tema que acaba sendo muito caro para a gente, pelas temáticas, né? A gente não vive não pensa a sociedade hoje sem energia elétrica. Se a gente fica sem energia, a gente não consegue gravar um podcast, por exemplo, né? De repente a gente fica sem internet, sem computador, sem nada, né? Então é um tema extremamente transversal para a sociedade. Quando a gente leva isso desde as crianças, né? Desde os níveis mais fundamentais de ensino, você vai ajudando, eu vejo que a gente consegue ajudar a construir essa sociedade mais consciente e que possa enxergar o seu próprio papel nessa transição energética que é tão necessária no contexto que a gente vive hoje de aquecimento global, mudanças climáticas, que é um ponto muito importante para a gente conseguir mitigar e reverter essa situação. E também, então, enxergando no seu papel como indivíduo e na sociedade, porque um ponto que você falou agora é muito importante. Uma indústria de alumínio que é extremamente intensiva em consumo de energia, reduzindo 1% de consumo, vai ter um impacto muitas vezes maior do que uma comunidade, muitas vezes reduzindo 20% no seu consumo de energia. Porque, então, as pessoas elas têm que saber muito o que elas podem fazer, têm que ter essa consciência, mas para que elas possam cobrar a sociedade como um todo também, onde isso pode ser realmente melhorado, e essas pessoas vão também depois para as suas atividades na sociedade, nas indústrias, no comércio e por aí vai, já levando essa consciência e buscando saídas, inovações, mudanças para que a gente possa atingir esses objetivos.
E aí, Marcelo, você é professor também, e aí eu queria que você trouxesse um pouco dos desafios que você vê dentro disso tudo, né? Então, a gente falou no começo, né, não é um tema simples, né, é muito transversal. O Zeca falou também, né, não vai ser aqui em 30 minutos que vamos resolver alguma coisa, né, mas o que você entende que são desafios que existem nesse contexto? Eu trabalho muito com educação profissional, principalmente de pessoas de nível técnico, ensino superior, dessa parte mais de educação profissional, científica e tecnológica. Mas a gente sente uma deficiência muito grande quando você começa realmente na base para fazer que esses conceitos sejam entendidos. Na educação profissional, é crucial que você aborde esses temas, falando muito também sobre transição energética e todos esses impactos, porque essas pessoas já vão ter uma atuação mais direta no mercado de trabalho, tentando já trabalhar e mostrando os benefícios para isso, para a sociedade nessa ponta. Quando a gente fala em educação de níveis mais fundamentais, eu acredito que faltem conteúdos, programas, atividades que levem para as crianças desde as mais tenras idades esses conhecimentos que você vai construindo, é claro, ao longo do tempo, porque a pessoa, a partir de que momento alguém descobre clicar no interruptor, você acendeu a luz, mas isso não é uma mágica. Então você tem que reforçar esses conhecimentos para que as pessoas já possam ir construindo essa base ao longo do tempo. Então a gente precisa de programas bem direcionados para cada faixa etária, para que isso esteja inserido nos currículos. Poxa, eu vejo nos dias de hoje, a transição energética ela precisa ser discutida em todos os lugares. A sustentabilidade, nós precisamos reforçar sempre esses diálogos. Mas também você precisa, além disso, direcionar essas oportunidades de ensino para que as pessoas tenham em diversas comunidades. Você não pode negligenciar grupos de pessoas, por exemplo. Às vezes nós temos pessoas em situações mais complexas, que pertencem a grupos de pessoas marginalizadas, por exemplo. Como que você atinge essas pessoas? Não é trabalhando só com a rede de educação profissional convencional que a gente tem, mas buscando entidades que já atuem com essas pessoas, para que a gente possa capacitar esses profissionais, esses docentes, esses multiplicadores, para que eles atinjam essas pessoas também. É muito interessante, assim, eu tive uma experiência, eu fui professor do Senai aqui em São Paulo. Eu tive uma oportunidade de trabalhar no momento com um pessoal que ficava em albergues da prefeitura de São Paulo, né? Foi um projeto que foi feito de uma ONG na parte de energia solar, e o Senai e esses albergues. Então a gente está falando de levar ali uma educação profissional, falando sobre energia solar fotovoltaica, onde você tem que explicar os conceitos básicos para chegar até a instalação de um sistema para essas pessoas que vivem em condições muito difíceis. Foi um desafio muito interessante, muito bacana, porque você começa a conversar com essas pessoas, começa a conversar com o pessoal de temas que muitas vezes eles não tiveram acesso ou não tinham contato, e você vê o interesse crescendo. E no final daquela turma você vê uma série de pessoas que conseguem instalar um sistema fotovoltaico, mas também entendem que a energia que a gente está usando ali na lâmpada pode vir diretamente do sol por uma conversão ali no painel fotovoltaico ou de uma usina hidrelétrica. Então, quando você conseguir atingir essas pessoas, você está trazendo mais massa crítica para que mais pessoas entendam tudo isso, e é muito gratificante também quando você dá acesso às pessoas nisso. Então, a falta de acesso é uma dificuldade para que a gente chegue a isso com coisas bem específicas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2019 com a reformulação do Procel na escola, que é um programa bastante bem sucedido, mas que naquela época utilizava cartilhas, né, cadernos, livros, e era super difícil de disseminar isso para todas as escolas de norte a sul do país, pela dificuldade de entrega do material, por exemplo, dificuldade de atualização do conteúdo que era autoral e diversos outros gaps que foram identificados durante a consultoria. E o Procel tinha muito desejo de trazer, por exemplo, gamificação, trazer tablets no ensino da eficiência energética nas escolas, por exemplo. E o resultado, né, após essa grande discussão, foi que não é só o veículo, né, não é só o tablet, a tecnologia, mas e sim como transformar, como trazer o cotidiano nas tratativas de eficiência energética. Então, esse era um ponto que foi bastante unânime entre todos os entrevistados da consultoria, entre todas as distribuidoras que implementavam a política de Procel nas escolas. Então, esse foi um tema
que eu carrego como consciência, assim, né, que é importante você considerar as diferentes realidades, né, de várias regiões brasileiras e considerar elas como balizadores e realizar os ajustes necessários no material que você tiver para implementar. Com isso, né, em 2020, o Procel conseguiu, em parceria com a Eletrobras e com outras instituições, conseguiu reformular o Procel nas escolas e tem o Energia que Transforma, né, que ele traz um misto de diversos recursos, né, podcasts, séries televisivas, materiais didáticos, e traz as publicações, que são os pontos que eu acho mais interessantes, que são roteiros de aulas, de conteúdo, como passar conteúdos, então técnicas práticas que elas valorizam muito mais a experiência vivida por cada aluno, né, por cada cidadão em crescimento ali, e para discutir qual foi a vivência daquela situação problema, daquela situação colocada transformadora, né, sempre tratando o tema de eficiência energética, com foco em eletricidade, mas trazendo a vivência para cada, né, para cada um compartilhar em forma de poesia, em forma de apresentação, o que foi que ficou impresso nele após aquela atividade. Então eu acho essa forma de aprendizado, ela é bastante positiva, né, e a gente fala porque é uma questão muito difícil até para a gente que tem filho, como é que a gente educa nossos pequenos a ter uma consciência energética dentro de casa, a ter um consumo consciente, sem que ele entenda de onde é que vem a eletricidade, né? Se a gente fala de água, a gente fala, menino, desliga esse chuveiro porque a água tá caindo, você tá vendo aí, tá juntando água, tá transbordando, e você tá vendo. Agora, a eletricidade é algo invisível, né? Como que a criança, o cidadão em construção, toma consciência de que tá desperdiçando, né? Se eu tiver um vazamento na minha casa, eu vou ter uma parede manchada, vou ter uma coisa incomodando ali, me fazendo com que eu vá cuidar desse vazamento. Agora, se eu tiver um equipamento desperdiçando energia em casa, eu nunca vou saber se eu não estiver atento a ler as minhas contas de luz, por exemplo. Muito bom, não, acho que é muito legal as duas visões que vocês trouxeram, e aí eu queria colocar a terceira visão, que na verdade acho que tem mais duas para a gente falar, mas acho que a terceira delas seria as empresas, né, então as empresas privadas, acho que tem um papel importante também em contribuir, então até um dos exemplos que vocês trouxeram aí, por exemplo, tem distribuidoras que participam às vezes de programas, né, nesse sentido, mas queria que a gente aprofundasse um pouco mais no papel que as empresas têm, né, então não só em elas mesmas fazerem ação, eventualmente, né, mas acho que com que impacto mais que elas podem trazer, né. Zeca, você tem algum exemplo ou, né, cases que você viu nesse sentido de empresas também ajudando? Sem dúvida, Marília. Ao longo desses 10 anos de carreira no setor elétrico, vivenciei bastante coisa prática, né, e eu acho que a gente pode dividir em duas categorias aí dos apoios de organizações, né. Tem organizações que elas têm obrigações legais e regulamentares de fazer investimento em eficiência energética, né. Esse é o caso, por exemplo, do Programa Nacional de Eficiência Energética, em que parte das distribuidoras de energia elétrica elas têm uma obrigação de fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento e também em eficiência energética. Então esse é um ótimo instrumento que o Brasil tem, tá? Não é todo país que tem essa possibilidade, que tem essa regulação tão bem desenhada, mas esses programas eles fomentam com recursos financeiros diversas ações de educação energética. As organizações conseguem se beneficiar dessa obrigação para melhorar a qualidade de imagem da empresa, por exemplo. Isso é bastante positivo para todo o ecossistema elétrico, né? E tem as empresas privadas, né, ou que até que atuam fora do setor energético, que também podem fazer contribuições, e aí eu trago um exemplo bem bacana. Por exemplo, a primeira cooperativa de energia solar em favela, né, surgiu lá no Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. Em 2015, as primeiras discussões começaram, né? Como é que a gente faz para colocar energia solar aqui para beneficiar a comunidade? Então, duas organizações privadas que existiam lá na Babilônia, que era um hostel e um hotel, que ficavam no Morro da Babilônia, decidiram colocar os painéis solares para compartilhar o conhecimento com a comunidade. E isso aconteceu em 2016, eles colocaram os primeiros painéis. Em 2021, hoje já existe lá uma cooperativa de energia, com painéis em cima da quadra de futebol, painéis em cima, né, do centro comunitário, e essa energia ela é compartilhada por meio da cooperativa Persília e Lúcio para mais de 30 moradores já, e com perspectiva de expandir para 100 moradores. Então eu tenho certeza que a
perspectiva dos moradores do Morro da Babilônia em 2015 e as perspectivas hoje sobre a energia e sobre o consumo energético é totalmente diferente, né? Várias pessoas da comunidade foram capacitadas para instalar painéis fotovoltaicos, então eles aprenderam um ofício, uma profissão. Mais de 300 crianças tiveram acesso à educação energética, então toda aquela comunidade está se movimentando em cima do tema energia e consumo consciente. Então, acredito que essa é uma experiência bastante positiva que vale a pena compartilhar e replicar também. É muito bacana, né? Eu conheci um pouquinho desse projeto também no começo desse ano, na verdade, Zé, que eu estive lá no Rio, né? É muito do pessoal da Revolução Solar, né? Que fez esse trabalho. Eu estive com eles num seminário também que eles fizeram. É bem bacana. E como é importante, né? Você capacitou ali 300 crianças para que elas aprendam sobre isso e já possam levar esse conhecimento como bagagem para o futuro. Mas você também está capacitando moradores da região para que eles possam instalar e fazer a manutenção desses sistemas. E quando você faz isso, você também capacita essas pessoas para que, agregando ali um treinamento, alguns treinamentos dos soft skills, né, que ajudem na empregabilidade, empreendedorismo, esse tipo de coisa, para que a pessoa ela possa se tornar um empreendedor na área da energia solar fotovoltaica. Ela foi treinada ali para fazer a instalação e manutenção, e ela pode levar isso para um mercado mais amplo que ela tem. Então, como são os benefícios, né? Mas falando da indústria, eu acho que é muito importante a proximidade da indústria com a educação profissional também, falando num nível um pouquinho além, né? Adiante. Porque a indústria no Brasil hoje, ela é responsável pela maior parte do consumo de energia no país, né? Não são os consumidores residenciais. Então, se você trabalha, porque as indústrias elas precisam ter essa consciência para que elas se modernizem, para que elas investam em eficiência energética, porque o impacto desse investimento delas, principalmente as mais intensivas em energia, em consumo de energia, é muito grande para a sociedade numa velocidade maior. Como é que ela pode trabalhar com isso? Se aproximando das instituições de ensino, da criação da definição do tipo de profissional que elas precisam para que elas possam evoluir também. E existem ferramentas é muito bacana quando você vê empresas grandes, né? Mas isso vale para as menores também, que elas criem programas de capacitação em parceria com as instituições de ensino. Tem uma ferramenta que é muito pouco utilizada no Brasil, que ela precisa ser melhor regulamentada, mas já é possível, que é, por exemplo, o ensino dual. O ensino dual, a empresa participa ativamente na educação de cada profissional, né, dos estudantes mesmo da educação profissional. Então você tem uma parte da educação na escola, uma parte da educação nas empresas, com alguns modelos que podem acontecer, e você já cria os seus profissionais ali bem capacitados para que eles atuem na empresa, mas eles também vão se espalhar para o mercado. Então, a indústria ela precisa ter essa visão. Quando a gente fala do mercado mais o privado, né, diferente das concessionárias de energia, que você já tem as obrigações da concessão, é muito importante que elas atuem mais na sociedade, na educação profissional, invistam na modernização, na eficiência energética, trabalhando com esses profissionais bem capacitados. E aí, acho que para fechar o ciclo dos quem pode interferir um pouco nessa questão, acho que o quarto é o poder público, né? Então, eu queria que a gente falasse de alguns exemplos, né? A gente já acabou citando aqui, por exemplo, a lei que existe da obrigação das distribuidoras de contribuírem com essa questão de eficiência energética, mas queria que a gente discutir mais alguns exemplos. Aí, Marcelo, se você puder trazer também alguns, né? O que o poder público também tem feito dentro desse quesito? Quando a gente pensa em instituição de ensino, né, você pensa, por exemplo, na Rede Federal de Educação Profissional. Você tem os institutos federais, por exemplo. Eles têm uma capilaridade muito grande no país, então eles conseguem dar oportunidade para muitas pessoas de diversos níveis, né? Então você vê um empenho muito grande dessas instituições em modernizar os currículos para que sejam conteúdos mais atuais e mais condizentes com as necessidades dos mercados. A gente trabalha bastante junto a isso, né? O projeto Profissionais do Futuro, ele é um dos principais focos dele, é justamente essa modernização, criação de cursos que sejam relevantes, significativos para essas temáticas de energias renováveis e eficiência energética. É um tema muito importante. Eu acho que uma questão muito forte também que o poder público precisa atuar, já nas atividades, nas soluções mesmo, é com regulamentações. Precisa ser muito rápido, tem que ser um processo
mais ágil. Por exemplo, a gente vê a questão do hidrogênio verde, né? É um vetor muitíssimo importante para a transição energética, mas a gente precisa disso bem regulamentado para poder ser utilizado, isso tem que ser bem consolidado. E o poder público também tem que atuar na divulgação disso, como que funciona, qual que é a questão, né? Porque hidrogênio verde, acho que dentro da energia, hoje, talvez o pessoal fique até mais perdido, digamos assim, do como que é uma fonte de energia, né? Como que o hidrogênio verde contribui para esse tipo de coisa, né? Que a gente tem, por exemplo, o hidrogênio já é utilizado, não é uma novidade no mercado, só que hoje a fonte de produção de hidrogênio é gás natural. E a gente pode, só de substituir o hidrogênio dessas fontes fósseis, né, você já tem um ganho gigantesco na sociedade, passando a utilizar o hidrogênio verde, que é produzido a partir de fontes renováveis. Então, acho que é muito nisso, né, na regulamentação, que o poder público tem que atuar, para que tudo funcione melhor e mais rápido, e também na divulgação do que é. Então, o estímulo do que você já vê, a rede de educação profissional trabalhando para melhorar os cursos, entender melhor a necessidade da sociedade é muito bom. Isso tem que continuar. Essas são possibilidades, por exemplo, mas tem que ser ampliadas também. Bom ponto, Marcelo. Eu acho que o poder público ele vem atuando de forma muito positiva na energia elétrica e acho que na energia térmica, né, nos combustíveis também tem atuado bem, mas ainda há muito espaço para trabalhar, né? Quando o governo cria programas para incentivo do etanol, por exemplo, e de outras fontes descarbonizadas, como um hidrogênio renovável, hidrogênio de baixo carbono, ele auxilia o país a reduzir emissões e atingir todas as metas do Acordo de Paris, por exemplo. No campo de energia elétrica, que é mais próximo do nosso cotidiano aqui do cidadão, ele atuou muito bem, né, desde 2001, com a criação da lei que permite esses investimentos obrigatórios no setor elétrico, em pesquisa e desenvolvimento, em eficiência energética. Então, desde 2001, a gente já tem uma estrutura robusta que direciona recursos que são hoje bem utilizados para a educação energética, mas, como sempre, podem melhorar, né? Então, o Procel, por exemplo, vem avançando também bastante. Todos os recursos do Procel agora passam por audiências públicas, então toda a sociedade tem a opção de contribuir, né, dizendo para onde que seria interessante direcionar esses recursos. O Procel na escola é um programa bastante duradouro, né, no sentido positivo da palavra, e que pode ser melhorado. Então, se a gente tem essas fontes de recursos, a gente tem material que traz situações do cotidiano, ou seja, que envolve o aluno nesse sentido. Então, cabe ponto de gerenciamento e melhoria, né? Uma parte de avaliação, né? Como é que você contabiliza, gerencia que esse aprendizado está sendo assimilado dentro das novas gerações, né? Então, uma forma de você gerenciar que esse conhecimento foi de fato disseminado é necessário, né? E outras formas criativas de utilizar esses recursos para garantir que as escolas e que os professores, né, eu estou falando aqui mais abaixo, né, não da educação profissional como o Marcelo colocou, mas no ensino fundamental, infantil e médio, como usar esses recursos, por exemplo, os professores nas escolas, eles são inundados de tanto conteúdo que eles precisam passar diante do conteúdo programático, né? Então, como inserir a eficiência energética, o consumo consciente de energia nessa grade sem sobrecarregar o professor? Será que parte desses recursos poderiam ser utilizados para beneficiar as escolas, né? Para beneficiar o próprio professor, né? Em termos de aumentar a sua remuneração? Então, pensar formas criativas de direcionar esses recursos que já existem de forma a potencializar essa educação de base. Uma forma interessante que eu já ouvi de um professor de um Instituto Federal também, Marcelo, foi o seguinte: houve uma gincana para os alunos do ensino fundamental que eles precisavam contar as lâmpadas e classificar elas por tipo dentro de toda a escola. Então, eles fizeram essa contagem. Com essa contagem, eles estavam fazendo um inventário das tecnologias que existiam dentro das lâmpadas. Esse inventário foi calculado quanto que podia ser economizado com a substituição dessas lâmpadas por lâmpadas mais modernas de LED, por exemplo. E esse projeto, uma vez contabilizado, foi submetido dentro da chamada pública da distribuidora, que é uma fonte de recursos sem custos para as instituições públicas. Então, olha, esse recurso, os alunos viram daquela gincana, daquela brincadeira, se tornar
em algo de fato implementado na escola. Então, também, novamente, tenho certeza que esse aprender fazendo foi muito mais fixador do conhecimento. É crucial, né? Imagina que fixou o conhecimento ali, viu o resultado, né? Aprendeu, viu o resultado e vai levar para casa, porque ele vai chegar ali na casa e vai olhar assim, que lâmpada que a gente tem aqui? Ô pai, ou mãe, é uma lâmpada incandescente aqui ainda, essa lâmpada consome muito, vamos trocar por uma LED. É a consciência sendo construída, é muito bacana isso, né? Então, realmente aprender fazendo, como você tinha falado anteriormente, usar também as realidades de cada grupo para que ele aprenda. Não adianta você trazer um exemplo de um outro país, por exemplo, para uma comunidade no interior aqui de São Paulo ou em qualquer outra região do país. Assim, você tem que analisar muito bem isso para criar os exemplos corretos para que isso funcione e se desenvolva. Muito legal. Infelizmente, a gente está chegando aqui quase no final do nosso bate-papo. Queria acabar que vocês trouxessem talvez uma visão final, aí, um arremate aqui pra gente do que talvez vocês veem de futuro aí no curto prazo, ou curto, médio prazo de expectativas aqui pro Brasil. Então, primeiro, Zeca, agradecer pela participação e dar a sua visão. Olha, eu acho que o Brasil, ele tem assumido uma liderança de formas sustentáveis de gerar energia, né? Tanto energia solar, energia eólica. Nós já temos um excelente parque de energia hidrelétrica. Então, nós temos uma matriz energética, matriz elétrica, bastante limpa. E aí a gente consegue passar para outros países que, olha, nós temos essa matriz limpa, nós temos desafios diferentes dos que vocês têm tentando eliminar o carvão para gerar sua energia elétrica, por exemplo. O Brasil ele pode se posicionar no sentido de que eu posso colocar, eu preciso de recursos internacionais para contribuir na descarbonização, só que os meus desafios são diferentes. Então, vou precisar fazer uma indústria mais moderna, uma indústria que consuma energia limpa e que possa gerar produtos limpos para meu consumo doméstico e também para o consumo global. É uma forma de canalizar recursos internacionais para a descarbonização global, e muito disso deve ser direcionado para a educação energética, né? Não adianta eu ter geração atrás de geração que não tenha a consciência da importância da energia e saber que energia é poder, né? Tanto poder no meu consumo doméstico, na minha escola, na minha comunidade, como poder do país, né? E o Brasil tem uma situação bastante privilegiada em relação a recursos naturais para a produção de energia. Então, se todo mundo tomar consciência do poder que a gente, como brasileiro, tem, um ponto bastante interessante, que eu espero ver, né, nas próximas gerações. Marcelo, obrigada também pela participação, foi um prazer. Eu que agradeço por essa conversa com vocês. Esse protagonismo brasileiro que na geração de energias limpas, nessa nossa matriz energética, é um exemplo muito grande para o mundo, né, e que realmente traz possibilidades gigantescas para a gente, do ponto de vista econômico, social também. A gente tem que levar, a grande questão é que a gente leve isso como um benefício para toda a sociedade, né? Então essa é uma grande dificuldade. E a educação, eu realmente vejo assim como o principal vetor para que isso seja possível, tornando as pessoas mais conscientes como um todo, como a gente falou lá no começo, de seus deveres, seus direitos, como elas possam se posicionar cada vez melhor na sociedade de forma mais crítica e consciente, mas também trazendo os conhecimentos, trazendo as informações. Na velocidade que as tecnologias se desenvolvem, né, a gente tem sempre aquelas curvas exponenciais de desenvolvimento. A educação, principalmente quando a gente fala da educação profissional, por exemplo, ela tem que ser muito ela tem que estar em constante atualização, as necessidades têm que ser constantemente atualizadas, as pessoas precisam se manter atualizadas, porque a gente tem todo um mercado de profissões verdes do futuro, né? Essa é a origem do nome do meu projeto, né? Que a gente está falando de todos os profissionais da área de energia solar fotovoltaica, de eólica, mas a gente também tem hidrogênio verde, a gente tem a questão de eficiência energética, digitalização da rede elétrica brasileira como um todo, que ela é crucial para que você possa controlar melhor gerações, consumos, as demandas, né, e gerenciar esse sistema, que o Brasil é um sistema extremamente complexo, incrível também, que é esse nosso sistema interligado, por exemplo, né, o sistema interligado nacional, que é super complexo, mas é um exemplo do Brasil para o mundo também.
Então você precisa dessas atualizações, desses desenvolvimentos, para que as pessoas possam ter acesso a empregos melhores, de mais qualidade, mais sustentáveis, para que elas possam se desenvolver também. Então a educação é fundamental, a educação energética é crucial nesse contexto de transição energética que a gente vive, dentro das mudanças climáticas e aquecimento global, que é crucial para que a gente possa, a gente tem que fazer isso para garantir a nossa continuidade com qualidade no nosso planeta, né, que é o nosso único planeta, e a gente tem que preservar isso daqui para que a gente possa continuar vivendo nele também. Então, mais uma vez, obrigado, Marília, Zeca. Muito bom. Acho que realmente o Brasil tem tudo para continuar sendo o protagonista nessa parte energética. Chegamos no final do episódio de hoje no Go Green sobre educação energética. Quero agradecer você também que nos ouviu até aqui e te convidar também a seguir a Greenella nas redes sociais e continuar nos ouvindo por aqui. Te espero no próximo episódio.